Ser ou não ser? Eis a questão. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Vamos passar esses minutos juntos, aprimorando os nossos conhecimentos. Bom, você viu que eu comecei a nossa aula com uma citação de William Shakespeare, quando ele escreveu a história de Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. E por que eu comecei a aula assim? Porque hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o verbo to be. E o verbo to be, um dos significados que ele tem é o verbo ser, né? E a primeira coisa que eu queria falar é que muita gente, ao longo desses anos, né, que eu dou aula, diz, professora, toda a vida eu estudei só o verbo to be. E sabe qual é o pior? Não sabe ainda utilizar corretamente o verbo to be. Mas fica tranquilo, porque hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o verbo to be. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, para iniciar, o verbo to be começa com esse to, não é privilégio só dele. Todos os verbos em inglês, quando estão no infinitivo, têm essa partícula to. Ela não tem um significado exato. E para que serve? É só para indicar que o verbo está no infinitivo. O que é exatamente o infinitivo? O infinitivo é o nome do verbo. Todos os verbos em português, eles terminam com ar, ou ir. Cantar, pular, brincar, vender, parecer, ser, sorrir, colorir, partir. Essa terminaçãozinha em inglês não é feita grudada no verbo, e sim fora dele, que é o to. Você lembra nas aulas anteriores? To like, to study, to play, to work e to be, ok? Muito bem. A outra observação sobre o verbo to be é que ele tem dois significados. Ele pode significar ser, mas ele também pode significar estar. E quando é que eu vou saber? É pelo contexto. Em português, nós temos também algumas palavras que elas têm mais de um significado e você consegue deduzir pelo contexto. Agora eu te convido para você olhar comigo o slide, tá? Lá no nosso slide eu tenho lá o verbo to be. Essas são as três formas do verbo. Am, is e are. O verbo to be, ele é um pouquinho diferente dos demais, porque ele não vai do jeito que ele é no infinitivo sem o to, tá? Ele tem essas formas próprias no presente. Am, is e are. Você lembra dos pronomes pessoais que nós estudamos? Na primeira aula, nós falamos sobre os pronomes pessoais. Para cada pronome pessoal, uma forma do verbo to be vai ser a correta, vai ser a adequada. Então, vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. Lembra do he, she, it? Que quer dizer a mesma coisa, só muda o gênero. E quando a gente está se referindo a um animal, é o it. We are. You are. They are. Então, nós temos aí essas três formas do verbo to be que estão combinadas dessa maneira. Vamos ver um exemplo. I is a student. Na verdade, essa frase, ela tem um problema. Você me ajuda a identificar qual é esse problema? Muito bem. Ali, olha só, a forma do verbo que está é is. Não é que está colocada lá corretamente. A forma do to be que combina para he é is. O correto seria I am a student. Eu sou um estudante. Mais uma frase. We am students. Qual o problema dessa frase aí? É a forma do verbo que não está combinado corretamente com we. Está errado? Por isso tem esse xizinho. A forma correta seria we are students. Então, pessoal, você viu que não tem nada de dificuldade no verbo to be. Ele se apresenta de três formas no presente, am, is e are, e cada uma dessas formas vai combinar com o pronome pessoal, né? Volta comigo lá no slide. Agora nós vamos fazer um exercício, tá? Qual é o objetivo desse exercício? Eu vou ler a frase, você vai ler junto comigo, e você vai me dizer se aí o verbo to be ele está com sentido de ser ou de estar. As frases são essas e eu tenho lá. I am a teacher. Eu sou uma professora ou eu estou uma professora.
Você acha que aí o melhor é o quê? É sentido de verbo ser, né? Muito bem. A frase 2. You are a student. Você é um estudante ou você está um estudante? O que fica mais adequado é você é um estudante. Então, novamente, tem sentido de ser. A terceira frase. He is happy now. Ele é feliz agora ou ele está feliz agora. Essa frase aí, eu quero que você tenha um cuidado. A última palavrinha é now, que significa agora. Quando a gente usa esse advérbio, está indicando que alguma coisa está acontecendo naquele momento. Então, é melhor você usar aí o verbo to be com sentido de estar. Agora, veja a frase 4, que é bem parecida com a frase 3, mas tem algumas coisinhas diferentes. He's always happy. Ele está ou é sempre feliz, né? Neste caso aí, essa frase ela pode significar ser, o verbo to be aí pode significar ser ou estar. Depende de como ele está sendo empregado. A frase 5. I am a mother, eu sou mãe. Eu não vou dizer eu estou mãe. Às vezes a gente fala de brincadeira, mas na verdade ou você é ou você não é. A frase 6. She is beautiful. Essa aqui também, olha, tanto faz. Eu posso dizer que ela é bonita ou eu posso dizer que ela está bonita. E a última frase que nós temos aí, we are studying English now. De novo lá a palavrinha now, que significa agora, né? Melhor colocar aí com sentido de estar. Nós estamos estudando agora e não nós somos estudando agora. Não tem sentido. Então, volte aqui comigo. Você viu que não é difícil o verbo to be. Na verdade, o verbo to be é só isso mesmo. Ele apresenta essas três formas no presente. Am, is e are. E pronto. Você só tem que saber combiná-los direitinho com o pronome pessoal. Tá bom? Bom, eu quero encerrar a aula de hoje retomando lá aquela citação que eu fiz no início da aula. Acompanha comigo aqui no slide, por favor. Veja lá. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E aí, você pode estar me perguntando, por que aí o verbo to be não está conjugado? Ora, a tradução dele está ser, está no infinitivo. Então, não tem por que eu colocar na sua forma conjugada, nem am, nem is, nem are. Ou não ser, eu coloquei o not lá, not to be, tá? Então, vamos àquele treino oral? Eu vou falar e você repete. To be or not to be. Você aí, na sua casa mesmo, você pode falar. To be or not to be. That's the question. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ok, eu espero que você tenha aproveitado e gostado dessa aula e eu convido você também para ir lá na plataforma, lá nós temos atividades online, temos atividades também que você pode imprimir, tá? E você pode melhorar, assim, o seu inglês. Treine em casa, treine essa frase, revise a aula, porque você só tem a ganhar, ok? Tchau, tchau, um beijo no coração de vocês e eu te aguardo na próxima aula.